você deve ter cruzado com algumas pessoas que falam que não, vocês não podem falar Jesus. O nome de Jesus é Yeshua. Já ouviu? Já cruzou com alguém assim? Quem já cruzou com alguém assim? Pois é. Quem são essas pessoas? São judaizantes. São pessoas que são puristas, que querem promover a seguinte ideia: você não pode ser salvo se você não voltar às raízes lá da lei judaica, da lei de Moisés. Então, no início, qual era a ideia deles, desses primeiros cristãos judaizantes? Eles diziam que mesmo os gentios, que nunca tinham cumprido a lei de Moisés, agora que se diziam cristãos, eles, se quisessem ser salvos, eles tinham que guardar o sábado, tinham que circuncidar, tinha que fazer os rituais, e não sacrifício, mas seguir alguns rituais da lei. Lá em Atos, fala sobre esse conflito. Você depois pode ler na íntegra, eu não vou ler tudo, mas vou ler as partes principais. Lá ele fala assim: conflito na igreja primitiva. Diz assim: alguns... Por favor, coloca aqui o que eu estou esperando. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, quer dizer, da seita dos fariseus, que tinham crido no Evangelho, se levantaram dizendo que era mister, quer dizer, era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Então surgiu essa questão na igreja. Quer dizer, esses os fariseus, mesmo depois de convertidos, continuaram dando problema na igreja. Não, vocês têm que, tudo bem, Jesus e tal, mas tem que manter, cumprir a lei. E aí, houve lá a primeira reunião em Jerusalém. Paulo tinha voltado de Antioquia, e lá estava acontecendo essa confusão já. Então Paulo veio a Jerusalém para pegar uma direção dos apóstolos em Jerusalém e uma carta para poder voltar para Antioquia e dizer: olha, vocês estão errados, vocês precisam fazer isso, guardar a lei. Foi esse episódio na igreja primitiva ali. E aí eles se reuniram e concluíram o seguinte: a conclusão da reunião foi: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor, essa é a carta que eles escreveram, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, e vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vai. Essa foi a carta de Tiago, dos apóstolos em Jerusalém, para a igreja em Antioquia. Estavam lá sendo impostos de circuncidar, guardar sábado e tudo mais. Então Paulo sai de Jerusalém com Barnabé, com Silas e Tito, se não me engano, e eles vão para Antioquia, leem lá a carta, chegam lá e declaram para as pessoas: não precisa mais vocês ficarem preocupados com guardar o sábado, com circuncisão e etc. E eu fico só imaginando o sujeito que tinha circuncidado no dia anterior que recebeu essa carta. Agora que vocês era a situação. Então, por que Paulo falava tanto sobre graça? Por causa disso. Desses judaizantes que a carta não resolveu. A carta ficou registrada ali, mas eles insistiram. Esse espírito continuou se espalhando por um tempo. Se você for analisar as cartas de Paulo, você vai ver que onde ele fala mais sobre graça? Quais são as cartas de Paulo que ele mais enfatiza sobre graça? São duas apenas. Quais são? Gálatas, que era em Antioquia. A Galácia, Antioquia ficava na Galácia. Então, aos Gálatas, ele vai duro. Ele já chega, já abre a carta. Se você ler a carta de Gálatas, a carta aos Gálatas, você vai ver que Paulo, ele não perde tempo
normalmente as cartas ele começa com uma saudação e tal. Em Gálatas já vai direto ao assunto. Estou desapontado com vocês. Vocês estão partindo para outro evangelho diferente do que eu preguei para vocês. Ele já vai direto. E ele é enfático com respeito à graça, com respeito à lei e à graça, porque lá em Antioquia esses judaizantes se infiltraram na igreja e estavam dividindo a igreja com essa outra seita dentro do cristianismo. Então ele falou mais sobre graça aos Gálatas e depois em Roma também haviam judeus e haviam gentios que se converteram. E os judeus ficavam lá dizendo, provando que eles tinham que também cumprir a lei. Mas se você olhar as outras cartas de Paulo, ele toca levemente no assunto, na maioria delas, em outras ele nem fala de graça. Aliás, eu coloquei aqui uma tabela para você ter uma visão geral. Olha só, graça nas cartas de Paulo. Então, à esquerda tem as cartas. Qual delas ele deu ênfase à lei de Moisés? Gálatas deu uma ênfase muito forte, porque ele tinha que defender contra os judaizantes. Romanos também. Ele explica, ele entra mais na lei, vai lá em Abraão, na fé de Abraão, ele fala do batismo, ele vai mais profundamente, é mais teólogo naquela explicação da salvação, porque ele vai falando para judeus e gentios. Então, primeiro e segunda Tessalonicenses, 0, ele não fala de graça. As cartas aos Tessalonicenses. Efésios, ele dá um toque leve, mas não é o foco principal. Também fala sobre a unidade entre gentios e judeus. É ali que ele fala. Não há judeu, nem grego, não há macho, nem fêmea, não há escravo, nem livre. Todos somos um pela fé em Jesus. Ele derrubou a parede de separação, que ele fala lá em Efésios. Depois, 1 e 2 Coríntios, também ele faz uma leve menção contextual, mas ele foca mais na disciplina na igreja. 1 e 2 Coríntios são cartas de ordem, colocar ordem numa igreja bagunçada, numa igreja onde o povo era resistente, tinha lá divisão com Apolo e Pedro e Paulo, e ele traz disciplina para a igreja, mas não fica no assunto da graça. 1 e 2 Timóteo, Tito também, leve menções, mas foca mais na liderança, na sã doutrina. Filemão fala 0. E é assim a situação do assunto da graça. Quer dizer, nem Paulo falava a graça sempre o assunto. Ele só focava lei e graça quando esse assunto era uma ameaça à igreja. Está bem claro isso? Sim ou não? Se Paulo estivesse escrevendo para a igreja hoje, no século 21, aqui no Brasil, para os cristãos hoje, então, o que a gente normalmente tem que expor? Quais são as crenças erradas que a gente tem que desbancar da mente das pessoas que vêm à igreja? Quais são as crenças erradas? A gente tem que falar, por exemplo, para os católicos. Não é Maria que salva. Não precisa batizar criança. Você não precisa ficar evitando comer carne na Sexta-feira Santa. Não é isso? A gente vai falando das imagens, que não tem que ter imagens e tal. Então, se Paulo estivesse aqui hoje, ele falaria sobre esses assuntos. Ele não entraria na questão de lei de Moisés, porque o povo não sabe nem lei de Jesus, que dirá a lei de Moisés. Não sabe. Então ele tratou desse assunto, por quê? Porque era o público-alvo dele na época. E era o problema que estava acontecendo em pontos, em lugares específicos, onde esses judaizantes estavam infernizando a igreja. Como hoje tentam infernizar a igreja universal. Então eu acredito que Paulo hoje também teria que falar de graça para esses que ficam sendo influenciados pelas próprias cartas de Paulo, lá do passado. Se ele voltasse hoje, ele ia ter que dizer aqui para você, olha, não é bem assim, vocês estão perdendo o fio da meada. Então, entenda que quando não havia esse problema, o assunto de Paulo era o quê? O assunto de Paulo nas outras cartas era a disciplina da igreja, era a exortação, era a volta de Jesus, era a cruz, Jesus crucificado. Paulo falava dos assuntos que é o evangelho, que é o que a igreja tem que falar. Se eu estou tendo que falar de graça aqui hoje,
Não é porque é necessário falar de graça. A graça é necessária ser vivida. Não é necessário a gente falar de graça, é necessário a gente viver a graça. Ser a graça, como Jesus foi. Mas se é necessário é porque esse espírito tenta entrar dentro da igreja e confundir as pessoas que ficam tentando tecer crenças e comentários e pensamentos que só vêm para trazer dúvida à fé pura e verdadeira. Então, se você lembrar dos ensinamentos que o bispo tem passado para a gente nos últimos anos, você vai ver que o bispo vem nos ensinando, agora falando da Igreja Universal, como o próprio Deus já tem dirigido a igreja, como dirigiu lá atrás através de Paulo. Deus vem dirigindo a Igreja Universal nos últimos anos, quando o bispo vem nos ensinando sobre a fé do Velho Testamento e a fé do Novo Testamento. Você já ouviu o bispo falar sobre isso? Já? Nós temos aprendido o quê? Que o erro de muitos entre nós que caíram, que não se sustentaram na fé, foi ter abraçado a fé do Velho Testamento, que é a fé para ganhar, a fé para conquista, e não ter entendido nem abraçado a fé do Novo Testamento, que é a fé para perder. Eu não estou falando nada novo para vocês. O bispo vem ensinando, o Espírito Santo vem usando o bispo nesses últimos anos para ensinar a gente exatamente sobre isso. Antigamente você não via uma fogueira santa feita baseada no Novo Testamento. As grandes campanhas de fé na igreja sempre foram feitas no Velho Testamento. Porque quando você vai para o Velho Testamento, normalmente é a fé de conquista. É Moisés tirando o povo do Egito, da escravidão. É Josué levando o povo para a terra prometida, derrubando as muralhas de Jericó. É Elias no Carmelo clamando e fogo descendo do céu. É Davi enfrentando Golias. Enfim, as campanhas de fé, as grandes campanhas de fé na igreja sempre foram baseadas no Velho Testamento. Mas Deus tem amadurecido a igreja nos últimos tempos e mostrado a fé para perder, não só a fé para ganhar. Porque muitos que abraçaram a fé para ganhar se acostumaram com as conquistas, achavam que, eu falo de pastores, inclui obreiros, nós temos no caso de obreiros que tinham essa fé, membros da igreja que aprenderam essa fé, que a gente, para atrair as pessoas, para trazer as pessoas na igreja, nós falamos naturalmente das promessas de Deus. Você está doente, você vai ficar curado. Você está na miséria, Deus vai te prosperar. Tudo isso são formas de atrair as pessoas, são sinais, como nós já falamos aqui. Sem sinais, as pessoas não olham para Deus. Sem sinais, elas não são atraídas para o Evangelho. Normalmente, Jesus fez milagres para atrair as pessoas e para provar que ele vinha de Deus. Então, nós falamos sobre isso, mas muitos só se mantiveram nesse pensamento. Eu tenho que ficar curado, eu tenho que prosperar. Se eu não estiver ganhando muito dinheiro, se eu não for rico, então tem alguma coisa errada, eu tenho que ser rico, eu tenho que ter um testemunho. Nós já tivemos obreiros, levitas aqui do templo, dizendo, eu quero entregar meu uniforme. Mas por que você quer entregar seu uniforme? Não, porque eu vou sair, porque eu quero focar mais no meu trabalho, porque eu não tenho testemunho financeiro. Eu não tenho testemunho de que eu prosperei e eu quero ter um testemunho financeiro. E a gente tentando explicar, mas o maior testemunho você já tem. Você tem o Espírito Santo, você tem a salvação, você tem Jesus, você ganha almas. Está faltando alguma coisa? Não está faltando, mas eu não tenho testemunho. Então, quer dizer, a pessoa abraça a fé de conquista e esquece do principal, a visão principal. Jesus cura, mas muitos de nós estamos doentes. Muitos pastores estão doentes. Cadê o Jesus que cura? E por que você está doente? Não sei. Tem pastor que é curado, tem testemunhos aí da Fogueira Santa, pastor que é curado, milagres. Tem pastores aqui que não era para estar vivo. Tem esposa aqui, assistindo, que não era para estar vivo. Estão vivos contrariando a medicina, mas estão vivos, porque a fé tem estudado.
e outros que por muito menos. Então aí os outros já morreram. Por que isso? Não sei. Se você souber, me avisa que eu vou explicar. Vou passar para todo mundo a razão. Mas eu não sei por quê. Eu sei o seguinte: nós temos que estar prontos para vencer e também para perder. Nós não estamos, vai vencer. Por Jesus, pela fé, a gente tem que estar pronto para tudo. Compreendeu? Pronto para tudo. Você tem que estar pronto para subir, você tem que estar pronto para descer. Você tem que estar pronto, por exemplo, se chegar para você agora, você tem fé para ir para um país tal e começar o trabalho do zero, você tem que estar dizendo, amém, eu tenho. Sim, senhor, eis-me aqui. Como você tem que estar pronto também, se você está de regional, de não sei mais o que, está pronto para sair, deixar a igreja, passar para outra e auxiliar em tal lugar? Estou pronto. Você tem que estar pronto para ganhar, como também pronto para perder. A fé de Deus, a fé verdadeira, é essa fé que tem disposição para conquistar, mas se não for a vontade de Deus que eu conquiste, eu tenho fé para perder também. Sei viver bem em toda e qualquer situação, contente com muito e contente com pouco. Na abundância e na escassez, essa é a minha fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a fé do Novo Testamento, que o bispo tem ensinado para a gente. E essa é a fé que, infelizmente, muitos não têm, não conheceram. Entraram na igreja naquele embalo de crescimento, de multidão, e de campanha, e de sucesso, e tal, e vai, cresce, explode, arrebenta, e aparece. Aí daqui a pouquinho começa a perder, não tem estrutura. Não tem estrutura. Como tem pastor que sai da obra quando sai de um lugar e é transferido para o outro. Primeiro ele pesa, peraí, que é melhor do que onde eu estou, é pior. Aí é pior, então não vou ficar. Você não tem fé para mim. Cadê a graça nessa hora? Cadê a graça? Fica sem graça. A graça fica sem graça. Perde totalmente a graça. Tá? Porque se você tem a graça de Deus, então sua vida tem que estar engraçada. Né? Que é onde você está, onde você estiver, você tem que estar feliz. Estou na graça. Tá bom? Então, a graça de Deus em qualquer situação. A minha graça te basta. Mas para muitos a graça não tem bastado, não. Inclusive para muitos que têm abraçado a doutrina da graça. A graça não tem bastado para eles, não. Porque logo que as coisas não foram do jeito que eles gostaram, fora. Quer dizer, a graça não bastou para eles. Tão enganados que estiveram. Infelizmente. Mas enfim. Então, ainda nós não mergulhamos nos porquês da graça. No que Paulo falou. Mas aqui, hoje, eu queria que você entendesse somente isso. Então, Jesus não falou de graça, mas foi a graça, praticou a graça. Paulo teve que falar por causa da situação, contexto da época. Esse mundo era uma graça. Mas em outras áreas, em outras situações, ele nem precisava tocar nesse assunto. Ele só precisava fazer como Jesus, que era viver e praticar essa graça para as pessoas. E assim nós devemos ser. Amém? Muito bem. Vamos então agora à oração com o bispo.